Eu não faço vídeo para esquerdista. Não quero que vocês vejam meu conteúdo se é de esquerda. Pega teu boné e vai puxar o saco do Lula. Eu faço conteúdo para quem pensa. A Meta contra a censura, uma vitória do Elon Musk, um efeito do Donald Trump. O Zuckerberg acabou com a política de fact-check do Instagram e do Facebook. E o mais incrível, hein? O CEO da Meta defendeu a abordagem do Donald Trump e criticou países da América Latina que têm cortes secretas. Mas vamos explicar para vocês o que aconteceu. Na última segunda-feira, o Mark Zuckerberg gravou um vídeo para explicar as mudanças nas plataformas. Mas vamos por partes. Ele começa dizendo que é preciso voltar às raízes da liberdade de expressão no Facebook e Instagram. E ele diz que criou as redes para dar voz às pessoas. Essa é a essência da rede social mesmo. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. E aí ele continua. Houve muitas coisas nos últimos 5 anos sobre danos potenciais de conteúdo online, governos e mídia tradicional têm pressionado para censurar cada vez mais. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. O Zucca tá certo. A questão é a seguinte: ele adotava uma política restritiva, proibitiva, quando o Joe Biden era o presidente dos Estados Unidos. Biden perde a eleição, o Zuckerberg passa a adotar uma linha parecida com a do Donald Trump. Eu acho isso interessante. Eu quero crer que o Zuckerberg, em algum momento, foi iluminado por uma instituição divina, talvez baixou ali o Adam Smith e ele resolveu entender que as pessoas têm que ser livres. E seria ótimo se isso fosse verdade. Não quero crer de maneira alguma que ele está fazendo isso simplesmente para fazer um agrado político ao presidente do país dele. Porque seria inseguro para as pessoas que fazem parte da plataforma. Eu estou feliz com a mudança, eu espero que isso seja realidade, mas se lá no futuro algum esquerdista democrata ganhar a eleição, que o Zuckerberg mantenha essa linha, para que todos tenham assegurado a liberdade, assim como o Elon Musk mantém isso no X. E aí o Zuckerberg foi além, ele disse que o governo Joe Biden pressionou a Meta a censurar conteúdo sobre Covid-19. E é verdade, a gente viu o que houve sobre o Covid-19. É importante que todo mundo põe a mão na consciência e faça uma meia-culpa. Porque é interessante, quando a gente olha para trás e fala de Covid-19, parece que aconteceu há uma década. Só que é interessante a gente parar para pensar que isso aconteceu há poucos anos atrás. Há 3 anos atrás, a gente estava sob aquelas restrições sanitárias absurdas. E aí o tempo passou e mostrou que muitas das medidas que eram tomadas, que a mulher da gente ficava enchendo o saco em casa, a máscara, ou então a vacina, e a liberdade, todo mundo foi pro vinagre, tudo aquilo tinha um excesso de abuso, que mexeu com o medo das pessoas, contribuiu para que muitos cidadãos desenvolvessem síndrome do pânico, ansiedade, outras patologias, que tivesse um gasto público em obras, em coisas emergenciais sem licitação completamente exacerbado, quando na realidade a gente para e olha e não era para tudo isso. A gente para e olha e peraí, vamos dar um passo atrás. Eu entendo que era novidade, que medidas eram tomadas, que estavam tentando resolver, mas o lockdown, por exemplo, se mostrou completamente ineficiente. E a gente tem que saber que teve gente que quis capitalizar politicamente com isso. Quem não se lembra desse infeliz aqui, fazendo aquelas lives estúpidas no palácio com uma roupa preta? Coloca ele. Vamos relembrar do Dória sendo o coveiro ali, o infeliz. O fato de que temos mais de 500 brasileiros que morrem todos os dias no Brasil de Covid-19. Enfim, esse pulha desse cara aí se valeu da pandemia para tentar capitalizar. Ele achava que isso ia arranhar a imagem do Bolsonaro, ia catapultar ele para a presidência, catapultou ele para fora da vida pública, porque todo mundo viu que o Dória estava se valendo daquilo para crescer politicamente. Estava se valendo da pandemia, do Covid-19, do medo das pessoas de perder a vida para ser catapultado. É óbvio que houve uma doença séria, é óbvio que muita gente perdeu a vida, é óbvio que tinha que ser tratado de frente, mas é óbvio também que muita gente se valeu daquilo para ganhar politicamente, que a esquerda se valeu daquilo para atacar o presidente Bolsonaro, que malandros se valeram da pandemia para botar dinheiro no bolso. Tudo isso aconteceu. Quem não se lembra do Dória soldando loja? Muita gente teve estabelecimento quebrado, muita gente fechou, justamente por conta dos excessos praticados pelo Estado durante a pandemia. E isso também tem que ser colocado na balança.
Vamos concordar. Eu pergunto para você, você que tomou uma vacina da Pfizer, você se sente seguro? Reflita sobre isso. E aí teve um outro caso, mas voltando pro vídeo aqui, pra meta, né? Eu me empolgo às vezes. Parou! O Hunter Biden, ele que era o filho do presidente Joe Biden, tá? Ele teria sido alvo do pedido do governo para que a Meta rebaixasse o conteúdo que atacava ele. E aí rebaixaram. Mas qual que é o interesse? A pandemia? É verdade? O que está acontecendo? Aí o New York Post publicou informações que apontavam para uma influência do Biden, então candidato a presidente dos Estados Unidos, na Meta. E aí o caso veio a público após o laptop do Hunter ter tido informações pessoais vazadas por um técnico de informática em 2019. E o FBI, segundo o Zucca, teria alertado a Meta de que a informação do jornal poderia ser fruto de uma campanha de desinformação da Rússia contra a família Biden, o que não fazia o menor sentido. E aí a publicação foi rebaixada e a Meta checava a veracidade do conteúdo, justamente para blindar o Biden e aquela informação que arranhava a imagem dele. Ou seja, a Meta foi usada diretamente para desbalancear a campanha presidencial dos Estados Unidos, para ocultar uma informação interessante sobre o filho do Joe Biden, que vão concordar, um baita do malandro, inclusive teve como último ato do Biden a anistia para o filho dele. E isso teve um impacto, até porque o americano tradicionalmente é muito protecionista na questão comercial. Enfim, esse é apenas um exemplo de fact-check que foi utilizado eleitoralmente para mexer na campanha. Isso acontecia o tempo todo. Na pandemia de Covid aqui no Brasil, você falava alguma coisa, você questionava, aparecia lá uma checagem. Eu mesmo perdi um monte de conteúdo postado por conta dessas porcarias aí que saíam. Se tornaram os guardiões da verdade. Então, o que os negócios de checagem lá falam, isso aqui é verdade, passa a ser verdade. Não, não é verdade, virou mentira, você arquiva, vai pro sexto arquivo, joga no lixo. Pô, tava esculhambado. Até porque a verdade, ela tem diversas facetas, ela passa pela percepção da pessoa. A forma como a pessoa analisa o fato, que ela viu o fato, a análise empírica que ela faz daquilo, as aspirações da vida dela, fazem parte do que se conceitua como verdade para aquele indivíduo. Então a gente não está discutindo, tipo, pô, essa folha é branca, aí não dá para não ser branca, ela é branca, ok. Você está analisando fatos, análises, experiências, isso passa necessariamente pela percepção do indivíduo e tem que ser respeitada essa dinâmica de percepção. E esses fact-checks só servem para ocultar isso e criar uma única da verdade, como se a gente tivesse uma comissão da verdade. Parece que a gente está naquele livro do George Orwell. Enfim, o ponto é que o Zuckerberg voltou atrás e vai retirar esses verificadores de checagem, esses esquerdistas que estavam lá analisando, todo mundo vai ficar desempregado, o que é ótimo. Vai tudo lá para o MST fazer invasão, agora encheu o saco. E aí, ele continuou ainda. Depois que o Trump foi eleito em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar uma desinformação sobre ameaça à democracia. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Incrivelmente, ninguém nunca falou nada disso. Porque, vamos lá, nem o Trump, nem o Bolsonaro, em momento algum, foram qualquer tipo de ameaça para a democracia. Ninguém tentou dar um golpe. Ninguém dá golpe sem tanque de guerra. Ninguém dá golpe simplesmente porque as pessoas estão irritadas porque um vagabundo ganhou a eleição. O golpe é um troço muito mais complexo, ele tem camadas. O golpe ele envolve militares, ele envolve os outros poderes, ele envolve a tomada do poder, ele envolve a instalação de um poder paralelo. É um troço complexo. Ninguém vai dar o golpe porque invadiram o Capitólio. Ninguém vai dar o golpe porque um cara falou que fez uma minuta. Pô, minuta, cara, parece que esse plano do Cebolinha, meu, claro que ninguém faz um troço desse. É absurdo. Só que aí a imprensa fica noticiando isso, aparece aquele político de esquerda, aquele isentão malandro, começa a compartilhar, aí todo mundo começa a ver, começa a acreditar, acha que é verdade. Que ninguém vai parar, botar a mão na cabeça e falar, pô, não faz o menor sentido o que estão falando aqui. Ah, o Bolsonaro incitou os caras do diante de escambau, o Bolsonaro falou um A. Os caras foram porque quiseram. Mas cria tudo isso porque quer perseguir o sujeito. Fizeram isso com o Trump e estão fazendo aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, é só naquela porcaria daquela agência Aos Fatos. E é assim, quando o Bolsonaro errava, era fake news. Quando o Lula mente, não, cometeu uma gafe. E aí o Zucca disse o seguinte, simplificar políticas de conteúdo e eliminar várias restrições sobre tópicos como imigração e gênero, que começou como um movimento para ser mais inclusivo, tem sido utilizado para silenciar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes.
E é perfeito, porque movimentos como a cultura woke, aqueles LGBT, HDMI 4K, eles criaram uma bolha onde só eles controlam a narrativa e controlam a verdade. E nós ficamos reféns da opinião deles. Quantas vezes você que está vendo esse vídeo, você não pensou, pô, não vou twittar isso aqui, não vou escrever isso aqui no vídeo do Rubinho, porque um palhaço de esquerda pode ver e me encher o saco. Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fazia um conteúdo, depois eu ficava, pô, ia descer pro plenário, tinha um infeliz de esquerda lá me enchendo o saco porque viu meu vídeo no meu canal. Eu não faço vídeo para esquerdista. Não quero que vocês vejam meu conteúdo, se é de esquerda, pega teu boné e vai puxar o saco do Lula. Eu faço conteúdo para quem pensa. Esquerdista vai ver o Jones Manuel lá, vai ver essa gente. Aqui não. Caralho, o maluco é brabo. Enfim, tudo isso aconteceu, o Zuckerberg viu o que estava acontecendo e resolveu adotar algumas medidas. E ele disse o seguinte: vamos trabalhar com o presidente Trump para reprimir os governos de todo mundo que estão indo atrás de empresas americanas e pressionando por mais censura. Cara, eu vejo isso como um recado aqui pro Brasil, tá? Você sabe muito bem para quê. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. E aí, olha que legal, Meta traz Dana White, CEO do UFC, para o conselho e ganha proximidade com Trump. A Meta tá fazendo uma coisa, cara, é legal pegar o cara do UFC, pá, bota lá, enfim, vai ficar legal essa meta nova aí. Vou até começar a usar o Facebook com mais vontade. E até porque o Dana White é muito próximo do Donald Trump, isso é um passo muito grande para a mudança na política da Meta. O que significa para nós mais liberdade, porque hoje a gente só tem o Twitter para escrever o que a gente pensa, porque graças a Deus o Elon Musk resolveu gastar a bala e comprar a rede. Agora, o Zuckerberg fazendo isso tem dois ganhos. Primeiro, financeiro, que a rede vai valorizar, ele vai botar dinheiro no bolso. Segundo, que a gente vai ganhar com liberdade, que é muito bom para todo mundo, para o desespero da esquerda. Eu só quero ver como é que vai se importar a Meta nas eleições de 2026, porque aí vem as restrições brasileiras e aí é duro, hein? Quem não se lembra que a gente passou a campanha do ano passado sem Twitter? Só que acontece que, como disse o Zuckerberg, os Estados Unidos têm proteções constitucionais muito fortes para a liberdade de expressão no mundo. A Europa tem um número cada vez maior de leis institucionalizando a censura. É difícil construir qualquer coisa inovadora lá. O problema é que o Brasil prefere se espelhar na Europa, com aquela política lá do Macron e aqueles infelizes arcaicos, do que olhar para os Estados Unidos e ver o que está acontecendo de bom lá e trazer para cá. E aí nós temos mais uma alusão ao STF. Os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar empresas retirarem coisas silenciosamente. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Ou seja, ele está fazendo um claro toque para o que acontece aqui, especialmente no período eleitoral. Mas aí, qual que é a reação do governo Lula sobre isso? Está aqui no G1, o secretário do Lula critica a Meta, aponta em direta ao STF e fala de Zuckerberg sobre tribunais secretos. Ih, a carapuça serviu. Galvão? Fala, Tino. Sentiu. O João Brant das políticas digitais ficou dodói, ficou chateadinho porque vai perder o controle. Sinto muito, vai chorar na cama que é mais quente. E aí, numa postagem, o tal do João Brant diz: total peso à liberdade de expressão individual. Deixará de proteger direitos individuais e coletivos. Cara, você sabe que esse papo de direito coletivo, quando utilizado pela esquerda, serve para censura. Sempre que eles falam em direito coletivo, é para, de alguma maneira, diminuir o direito do indivíduo. Ah, coletividade, fica quieto aí. E a tua liberdade vai pro vinagre. Esse é o papo que eles adotam sempre que vem. É aquele papo, democracia, toma uma censura. É sempre assim, mas liberdade de expressão é isso, né? O João Brant utilizando a Meta para criticar a Meta e tá tudo bem. Tá? Isso é uma dose de liberdade de expressão. Se fosse o contrário, ele tomaria uma censura. Mas vamos concordar? Quando o secretário de Políticas Digitais do governo Lula reclama da política adotada por uma rede sob o argumento de combate à desinformação, é sinal que a gente está no caminho correto. Afinal de contas, se é ruim para o PT, é bom para o país. E aí o anúncio da Meta preocupou quem? O Haddad. Talvez ele tenha pensado em criar uma taxa. Ele disse em entrevista à Globo News que isso preocupa o governo brasileiro. E aí, qual foi o argumento? Disseminação de conteúdos falsos. Talvez criou impostos. E aí saiu lá no UOL também. O Rodrigo Ratier, na encruzilhada das plataformas, Zuckerberg escolhe o lado da barbárie. Porque para esquerdista é assim, liberdade é barbárie, bom mesmo é censura. Aí censura é democracia, é ursinhos carinhosos e arco-íris. E não podia faltar ele, né? O Bessias. Disse o seguinte: decisão da Meta gera desordem e reforça a necessidade de
regular as redes sociais. Cara, é impressionante. O Bessias sempre leva o recado, né? O cara deu a declaração, censura nas redes sociais. Vamos regular a rede social. Pô, o Zuckerberg espirrou. Tem que censurar a rede social. Tudo para eles tem que censurar a rede social. E a questão da censura da rede social é muito simples. Vamos lá. Eles querem censurar as redes sociais para manter o controle das eleições de 2026 para evitar que o Lula perca a eleição, que é uma derrota iminente. Se eles não censurarem as redes, não criar regulação, eles vão perder a eleição. Porque as pessoas vão conseguir compartilhar a verdade e eles querem limitar a informação que chega para o cidadão. Simples. Só que aí eu tenho que falar, né? Vou ter que falar. Eu já cantei essa bola para vocês aqui o ano passado, quando gravei sobre essa matéria aqui. O dono do Facebook vira para a direita e contrata estrategista do Partido Republicano. Eu gravei sobre o assunto, porque o Zucca já tinha contratado o cara do Partido Republicano para mudar a política da Meta. Isso estava se desenhando. Eu previ. Você que está no meu canal, você sabia que isso ia acontecer. Não tem novidade. Feliz ano novo. Mas aí nós temos que ter a coletânea de esquerdistas desesperados com o Zuckerberg, começando com Manuela Dávila, que meteu logo uma thread, 4 tweets. O anúncio do Zuckerberg não é mero anúncio de uma nova política de moderação da Meta. O que ele anuncia é um dos maiores fatos políticos, se não o maior desse tempo. Até concordo, é um fato político que traz a liberdade. Eu pesquiso no doutorado de políticas públicas, a regulação da internet no mundo e a relação disso com as ideias de liberdade norte-americanas. O que o Zuckerberg diz com todas as letras é que a liberdade defendida pela extrema-direita, as ideias de Trump e Musk serão suas. E ainda vai resmungando outras coisas. A legal é que ela tenta mandar a carta acadêmica. Eu pesquiso no doutorado. Cara, e daí? E daí, pendura o diploma na parede, você pode fazer quantos doutorados forem, vai continuar sendo uma imbecil de esquerda. E aí não pode faltar ele ou Noblar. Noblar mandou, ninguém dava voz aos fascistas. Aí vieram os algoritmos de rede para privilegiar esses caras. Eles saíram do armário e com o megafone das redes passaram a ganhar eleições. Essa gente sabe o que faz um fascista no poder. E aí ele segue reclamando, falando um monte de bobagem. A questão é a seguinte, a rede social e o algoritmo não deu megafone para nenhum fascista. Simplesmente ampliou a democracia através da dinâmica da informação. A informação se tornou rápida, as pessoas ganharam voz para poder explanar aquilo que elas concordam e aí naturalmente passaram a encontrar outras pessoas que falam aquilo que eles acreditam. Então, por conta disso, houve uma mudança no cenário político, porque a esquerda perdeu o controle da narrativa e o monopólio da verdade. E aí nós temos o Paulo Teixeira, que disse o seguinte: as mudanças da Meta introduziram e criaram um ambiente de maior confusão em relação às redes sociais da sociedade brasileira. É fundamental avançar na regulação da rede. Lerê, sempre tem um esquerdista falando em regular a rede. É impressionante. E aí eu já falei para vocês, ainda teve o Jorge Bessias e o Haddad, ou seja, a patota de esquerda está de cabelo em pé, porque está vendo que com mais liberdade na Meta e naturalmente no Instagram e no Twitter, as pessoas poderão se comunicar melhor e eles vão perder o controle sobre você.